Vamos. Pegue sua Bíblia agora. No capítulo 46, ele fala da queda dos ídolos da Babilônia. Vamos lá? Diz assim: já abatido está Bel, Nebo já se encurvou. Os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram. Não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel. Vós é quem trouxe nos braços desde o ventre, e levei desde a madre, e até a velhice. Eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos trarei. Eu o fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos guardarei. Aleluia! Olha só, cuidado que Deus tem conosco. Ele fala que irá ficar conosco até a velhice. Por quê? Porque Ele nos trouxe nos braços desde o ventre, e levei desde a madre. Aleluia! E até a velhice. Ou seja, Deus fala, eu serei o mesmo, e ainda até as cães, ou seja, até a sepultura, eu vos trarei. Eu o fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e eu vos guardarei. Aleluia! Glória a Deus. A quem me farei semelhante, e com quem me igualarei, e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam e o levam e o põem no seu lugar. Ali está do seu lugar, não se move, e se recorrem a ele. Resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Reconduzi-o ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do seu conselho desde terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei, e também o farei. Ouve-me, ó duros de coração, vós que estáis de longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Aleluia. No 46, a queda dos ídolos da Babilônia. No 47, a queda de Babilônia. Desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada a terra, nem a delicada. Toma a mó e mói a farinha, descobre a cabeça, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá, e vê-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não farei acepção de homem algum. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Aleluia. Assenta-te silenciosa e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, tornei profana a minha herança e o entreguei nas tuas mãos. Não usaste com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo, e dizias, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste estas coisas em teu coração,
nem te lembrastes do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada às delícias, que habitas tão segura, e dizes no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a pedra de filhos, mas ambas estas coisas virão sobre ti em um momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, e toda a sua força virão sobre ti por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da multidão dos teus muitos encantamentos. Aleluia. Porque confiastes na sua maldade e dissestes, ninguém me pode ver. A tua sabedoria e a tua ciência, isto se fez desviar, e disseste no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra, pelo que sobre ti virá mal de que não saberás a origem, e tal destruição cairá sobre ti, que não poderá afastar, porque virá sobre ti de repente tão tempestuosa desolação, que não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos, e com a multidão das feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito ou se porventura te podes fortificar. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoreiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará. Não poderão salvar sua vida do poder da labareda. Ela não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para que se assentarem junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade. Cada qual virá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Aleluia. Irmãos, se estas promessas, essas profecias na verdade, profecias, surgiram sobre nações que não respeitaram o nome do Senhor, que não obedeceram à voz do Senhor, que não deram ouvido, dizendo, isso não vai se cumprir, isso não vai acontecer. Jesus disse bem claro, em Mateus 24, se você puder ler, leia. Se puder também, se não puder, peça força do Espírito Santo para que você leia e medite lá. Nos últimos tempos, irmãos, haverá nação contra nação, reino contra reino. Pai matando filho, filho matando pai. E Jesus disse, apenas é o princípio das dores. Se tudo isso que Jesus falou e que está rolando hoje é só o princípio das dores, quando serão as dores então? Como é essas dores? Como será no dia das dores? Irmãos, eu não sei. Por isso eu não saber, eu prefiro ficar servindo a Deus, servindo a Jesus. Porque quando ele tomar a igreja para si, no movimento, no ato profético de arrebatamento, ele vai acertar as contas com aqueles que rejeitaram o seu nome, com a nação que rejeitou o seu nome até hoje, Israel. É para ele virar para acertar as contas com esta nação. Nós somos gentios, irmãos. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela fé. Jesus falou bem claro, no último dia, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É fé. Israel está esperando esse Jesus. Só que esse Jesus ele não vem mais como na primeira vinda. Ele vem para eles como na segunda, ou seja, como juízo. E Jesus vai acertar a conta com o povo dele, em Israel, quando a igreja for tomada, que é a igreja dele. Ele criou a igreja, ele fez reconciliação com a igreja na cruz. Todo mundo hoje que toma a cruz de Cristo, aceita Jesus como Cristo, faz parte dessa igreja espiritual.
Então, quando ele nos tomar para ele vai acertar as contas com Israel. Aleluia! E essa igreja não pode ficar na terra de maneira nenhuma, para que ninguém se meta nessa questão, porque é Deus e Israel, é Ele e o seu povo. Aleluia! Então, tudo que está escrito aqui se cumpriu, e algumas coisas que aqui está escrito irá se cumprir. Por isso, irmãos, a Bíblia ela não é um livro cronológico, onde vamos abrir uma página, vamos ver o que vai acontecer hoje, ou vamos ver o que vai acontecer daqui a 1000 anos. De maneira nenhuma. Os tempos e os finais dos tempos só cabe a Deus. Nós não podemos adivinhar o que há de vir, mas podemos ter fé para que Deus nos guarde e nos livre de todo mal. Então agora vamos para o 48, que diz assim: arrazoamento, admoestações e promessas de Deus para com Israel. Que diz assim: ouve isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. E até da sua cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca, e eu a fiz ouvir, apressadamente as fiz e passaram, porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já os tens ouvido, olha bem para tudo isto. Porventura, não anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conheceste. Agora são criadas e não desde então, e antes deste dia não as ouviste, para que não digas: eis que já eu sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras prevaricador desde o ventre. Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me contenterei para comigo, para que te não venha a cortar. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Proveite na fornalha da aflição, por amor de mim. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado meu nome? E a glória não a darei a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu, o primeiro e também o último. Sou o Alfa e eu sou o Ômega. Aleluia! Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamei e apareceram juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou e executará sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho dito, também já o chamei e o farei vir, e farei próspero ao seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a sua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas seriam tantos como os grãos da areia da praia. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face.
sai da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, e fazei ouvir isto, e levai-o até o fim da terra. Dizei, o Senhor remiu ao seu servo Jacó, e Jacó não tinha sede quando o levava pelos desertos. Fez-lhe correr água da rocha, fendendo ele as rochas, as águas manavam delas. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Aleluia. Irmãos, lemos aqui do 46 ao 48, nesse dia 8 de agosto. O Senhor é Deus. Não haverá outro Deus além dele. E nunca mais. Nenhuma nação a quem ele submeter a juízo se levantará. Finaliza esse capítulo aqui com, olha só, o versículo 22. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Se você chegar a qualquer pessoa que não tem paz, mostre esse versículo para ela. Isaías 48, versículo 22. Sabe, irmãos, ou sabe, amigo, o colega, porque você não tem paz? Porque você é ímpio. E sabe quem está falando? O Senhor, está aqui escrito. Entrega o teu caminho ao Senhor, meu colega. Confia nele. E o mais ele fará. Vamos começar a dar esse tipo de conselho para essas pessoas. Porque conselhos filosóficos de nós mesmos não está valendo, não. Não tem um ditado que diz, se conselho fosse bom, se vendia? Pare com isso. Não diga nada de você. Use para o seu amigo, use para com os da sua casa hoje, que estão desviados do caminho do Senhor, ou que odeia crente, ou que odeia a igreja, ou que odeia Jesus, ou que fala coisas contra a palavra de Deus. Mostre esse versículo para ele. Irmão, você não tem paz porque você é ímpio. E Deus trará juízo contra os ímpios da terra. Aleluia. Mas enquanto você estiver aqui ainda, dá tempo. Arrepende-te hoje. Aceite a Jesus e deixe Ele te dar a paz. Porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade. Conselheiro. Deus forte. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Pai eterno. Obrigado, Senhor, por esta live de leitura anual. Nesse dia 8 de agosto. Nesse livro de Isaías. O Senhor está nos ensinando que o que está escrito aqui, Deus, não passará. O que está escrito aqui, Deus, vai se cumprir. Tudo. Por isso, Deus, eu tomo posse da Tua palavra e não a deixarei. Este é o 5º ano e vamos para o 6º ano, se o Senhor permitir. Aleluia. Desde já, Deus, agradeço a todos os meus inscritos. Aliás, agradeço aos Teus inscritos, Senhor. Porque o Senhor também é dono deste canal. É Teu, não é meu. Tudo, Deus, tudo que nós temos é a administração daquilo que o Senhor nos dá. E este canal, Deus, é Teu. Agradeço pelos inscritos que o Senhor enviou. Agradeço pelos inscritos que teve confiança, Senhor, na Tua palavra, de se inscrever. Porque se inscreveu, aceitaram a Tua palavra, aceitaram a Tua mensagem. Então, Espírito Santo, guarda esses inscritos de todo mal. Da inveja, da fofoca, do olho gordo, do mal olhado, de toda malignidade lançada contra eles, que seja caído por terra agora. Espírito de morte, espírito de mortandade, doenças, frieza espiritual, doenças físicas, cai agora na vida desses inscritos e que o Senhor entre com providência na vida deles agora, seja com um emprego, seja com um concurso, seja para alcançar uma faculdade, seja para alcançar um plano e realizar a salvação das suas famílias em Cristo Jesus. Agora eu declaro salvação na vida desses inscritos deste canal. Eu digo essa oração aqui na terra para que seja ligado no céu, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Tá ligado, irmão? Aplauda ao Senhor. Ele se merece toda a nossa honra e toda a glória tem que ser dada a Ele. Até a próxima leitura, se Deus quiser.